Bom dia, Paulo Marques falando com vocês. Hoje, dia 31 de janeiro, até que fim, janeiro acabou, né? Nós vamos aqui entrar no mercado, né? Falando algumas coisinhas que vão acontecer, né? Hoje a gente tem decisão de taxa de juros, né? Nós vamos ter decisão de taxa de juros aqui no Brasil, tá? Decisão que sai às 6h30, nós já sabemos que a taxa de juros brasileira, né, já vários anúncios do Banco Central, inclusive, né, Boletim Focus, né, registra a taxa de juros para 9% esse ano, né, o mercado, né, hoje a taxa está 11,75%, o mercado já estima uma queda de 0,5%, 11,25%, né, falta só sair o dado para saber se vai concretizar isso. Hoje também já começa aqui, né, o Fed, né, nós vamos ter decisão de taxa de juros do Fed às 4 horas e a gente vai ter a conferência do Fed às 4 horas, horário de Brasília, tá? Decisão que pode ser mantida, né? A gente vai ter uma manutenção na taxa de juros lá pelos Estados Unidos. Então, hoje, sem muito ruído, mas praticamente os mercados concentrados nessa situação. Nós temos ali também o Brent, né, o petróleo ali, registrando uma leve queda hoje de 1,24%, né? Essa queda tem um motivo, né? Hoje o Departamento de Energia dos Estados Unidos, né, chegou agora a notícia, né, registrou uma alta de 1,2 milhões de barris de estoque de petróleo, né? Então isso aí praticamente derruba o preço do petróleo hoje, né? O preço do petróleo aqui no Brent, né, que é $81, com queda de 1,26 em virtude dessa notícia. E nós tivemos também, né, algumas notícias aqui. A Venezuela agora vai passar a ter mais sanções americanas, de novo, né, porque barrou lá, prendendo seus candidatos de oposição, né? Notícias que vão para vocês ficarem de olho. A Gol, né? A Gol entra lá nos Estados Unidos com pedido de recuperação, tá? Esse tribunal vai ter uma audiência em Nova York agendada para o dia 15 de fevereiro, se a Gol vai receber ou não a ajuda dos Estados Unidos, tá? A gente também tem problema com a Light também, que está com problema de dívida, tá? A matéria da Bloomberg linha, né? Fiquem de olho aí que ela também está negociando uma possível, né, negociação com credores, tá? Nós temos aqui a Embraer, apesar de estar performando bem, a Embraer está vendendo menos aeronaves do que o previsto, tá? Hoje, na super quarta, nós tivemos o governo federal aqui registrando alta na venda do Tesouro Direto, principalmente IPCA pagando 5,74, né? Então você tem aí Tesouro e IPCA pagando mais, né? Hoje teve leilão de títulos públicos, o Brasil arrecadou de novo muito recurso, tá? Mas tem um dado que a gente tem que levar em consideração, né? Segundo a própria Genial, né? Genial analisa, né? Nós temos aqui que o déficit primário de 2023, né, mostra que 2024 está distante, ou seja, o Brasil não tem condições de bater, de ficar dentro da malha fiscal. Então o governo Brasil apresentou déficit aqui de 230 bilhões no ano de 2023, tá aqui, ó, 230 bilhões no ano de 2023, tá? Lembrando que nós começamos o ano com superávit, tá? Nós também tivemos uma queda de receitas tributárias aqui, segundo o analista, teve queda de 2,8% ao ano, né? O pessoal tem que entender que aumento de imposto, ele às vezes é inversamente proporcional àquilo que se espera. Exemplo, né? Se não me engano é lei de Ponzi, se não me engano alguém souber me corrigir que eu não lembro mais, tá? Mas a lei diz o seguinte: quanto maior a tratativa de aumento de impostos, né, a tendência é que a arrecadação caia. Por quê? Porque quanto mais pesado fica a malha tributária para o empresário, menos contratação, menos emprego, menos distribuição de renda, menos negócios nativos, menos empreendedorismo, né? A gente vai ter menos empreendedores atuando no mercado. Então essa seria a situação. Então é o que o Brasil experimentou em 2023, né? Nós tivemos uma alta carga tributária, né? Um aumento generalizado de carga tributária para 2024. Nós ainda vamos sentir um pouco esse aumento.
tivemos uma queda na arrecadação de 2,8% e aumentamos massivamente o custo do país, né? Como a gente vem falando para os investidores têm que começar a atentar por sinais de alerta, né? Hoje os investidores estrangeiros, eles representam uma grande participação aqui, né, dentro, né, do portfólio brasileiro, né? Deixa eu só pegar o dado aqui para mostrar para vocês, né? Deixa eu ver, selecionar mensagens. Deixa eu ver aqui só uma coisinha aqui, que eu tenho um negócio aqui para mostrar, que é mais fácil mostrar do que falar. Deixa eu ver aqui. Ctrl F e Evolve. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, olha só. Os investidores estrangeiros, isso aqui é um dado, é um relatório interessante que você tem que acompanhar na B3, tá? Você que é investidor de ações, investidor de índice. O nome do relatório aqui é Contratos Abertos, né? O que ele fala, né? A gente bota aqui o IBOV e ele é atualizado em D+1, tá? Então, o que acontece? Olha só, investidores não residentes, que são os investidores internacionais, eles estão 65% comprados no Ibovespa, tá? Já os nossos investidores institucionais, que são os que movimentam o mercado aqui, a maioria fundos de investimento, eles estão 30% comprados e estão 64,8% vendidos, tá? Ou seja, o estrangeiro é que está fomentando a bolsa de valores aqui. Então, olha só, tem muito institucional vendido, tá? Então, vocês têm que acompanhar muito bem essa movimentação dos estrangeiros. O que acontece? Cada vez mais estrangeiros começarem a sair do país, tirando recursos de investimentos, você pode sentir uma queda muito forte na bolsa. Por que a bolsa subiu muito forte? Primeiramente, a gente tem que analisar como é que está o cenário internacional. O cenário internacional, a gente tem investidores fugindo da China. Isso a gente já vem falando para vocês há algum tempo, né? Os investidores estão saindo da China por questões de governança corporativa, ou seja, a China não presta muito, vamos dizer assim, apesar de ser um país que está em crescimento, está sendo observado pelos investidores, a relação entre os investidores, ou melhor, as informações que são prestadas ao mercado e aos investidores, elas são muito controladas pelo governo chinês, e com isso gera muita insegurança. Então os investidores, eles estão cansando disso, né? Apesar das situações que tem ocasionado ali na questão do setor imobiliário, né, que está tendo uma crise muito forte. Então os investidores estão cansando disso, estão cansando também dessa situação, dessa crise imobiliária que vem se arrastando há anos, tá? E não tem nenhuma resolução. Então os investidores estão saindo do mercado de capitais e estão procurando mercados de capitais em outros países emergentes, Índia, México e Brasil. São os 3 polos que as pessoas estão procurando, tá? E com isso a gente viu, né, o salto que a bolsa deu, né, bateu aí 134 mil, né, deu uma recuada agora, hoje chegando a 128 mil, bateu 126 e subindo hoje, tá? Mas essa é a verdade. Então a China tá dando assim, afastando os investidores. Apesar do governo central chinês ter anunciado que vai fazer estímulos, ter anunciado que vai fazer com que o país venha crescer mais, isso não tem sido suficiente para reter os investidores dentro da China, né? Então esse é um cenário que nós devemos observar, tá? Então hoje a gente vai ficar de olho, provavelmente Selic vai chegar a 11,25, né? O pessoal da renda fixa aí vai começar a ganhar menos e já tem que começar a analisar outras possíveis situações para sua carteira. Eu deixo aqui um abraço, qualquer coisa nós estamos à disposição dos senhores.